Olá pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês nessa nossa videoaula, né? Uma videoaula inaugural de um projeto amplo que nós estamos trabalhando com vocês. É um assunto novo, ao mesmo tempo é um assunto bem interessante que merece assim, um destaque especial, principalmente no que refere-se ao conhecimento sobre a farmacoterapia e a fisiopatologia relativa à disfunção erétil. Sei que efetivamente é um assunto que tem uma abordagem muito grande na urologia, é um assunto muito interessante e que merece ser estudado mais de uma vez. Então, é um assunto que nós vamos iniciar agora com vocês. Vou me apresentar, eu me chamo Edson Luiz de Oliveira, eu sou farmacêutico graduado pela Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná, isso lá na década de 1980. Fiz aperfeiçoamento em farmacologia na Universidade Federal do Paraná, onde também eu fiz especialização em fisiologia e mestrado em biologia celular e molecular, área de concentração fisiologia humana. Trabalhei bastante tempo com substâncias que agem em cascatas intracelulares, e daí, obviamente, a gente tem esse conhecimento sobre os fármacos que agem como agentes vasodilatadores. A gente vai discutir essa temática em relação à disfunção erétil. E, atualmente, eu faço doutoramento em ciências médico-cirúrgicas aqui na Universidade Federal do Ceará. Mais precisamente, eu trabalho com câncer gástrico, marcadores de câncer gástrico e doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Eu sou membro da Comissão de Farmácia Hospitalar e Farmácia Clínica do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. Eu sou professor de pós-graduação em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica e também sou professor convidado da residência multidisciplinar da Maternidade Escola. Eu sou responsável pelo canal Vision Pharma no YouTube e também o site Vision Pharma, e depois eu apresento para vocês particularidades em relação a esses nossas vias de comunicação pelas redes sociais. Bom, primeiro ponto importante, toda vez que a gente fala de disfunção erétil, a gente deve lembrar o seguinte: primeiro, é muito importante que saibamos sobre a anatomia da função peniana. Então, o pênis é um órgão que tem duas importantes funções. Uma das funções está relacionada ao aparelho urinário, ou seja, através da uretra, o produto de filtração, reabsorção e secreção que ocorre nos túbulos renais, gerando, obviamente, a urina que fica armazenada na bexiga urinária, é eliminado através do pênis para o meio externo. Então, os animais do grupo dos mamíferos aos quais nós nos incluímos, claro, não são todos os mamíferos que têm estrutura peniana, porque há 3 grupos de mamíferos, dos quais os mamíferos que são chamados de marsupiais e os mamíferos chamados de placentários, os machos têm pênis. Já os mamíferos chamados monotremados, que são mamíferos que botam ovos, como é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, que é encontrado na Nova Zelândia, e a equidínia, que são animais encontrados no continente, ali na Oceania. Esses 2 animais, eles não têm pênis. O macho não tem pênis. O que é observado no macho e na fêmea é uma cloaca. Então, os machos dos mamíferos marsupiais, que inclui o canguru, e os machos dos mamíferos placentários, que incluem os seres humanos, apresentam pênis. Claro que alguns grupos de mamíferos existe até uma estrutura de cunho ósseo no pênis. É o caso que acontece com os urcídeos e o que acontece também com os cães. Agora, no caso dos primatas que nós nos incluímos, o pênis ele não tem uma estrutura óssea, ele tem uma estrutura de natureza
conjuntiva, não é nem cartilagem, é um tecido conjuntivo. Então, se nós observarmos, nós temos um corpo que é chamado de corpo cavernoso e nós temos um corpo chamado corpo esponjoso esse que é responsável pela proteção da uretra. E na parte distal, ou seja, a parte distante, nós encontramos essa estrutura triangular, que é a glande. A abertura externa da glande é chamada de fossa navicular, através da qual a urina é eliminada externamente. E aqui na base da cintura pélvica, na raiz, onde o pênis está enclausurado numa série de elementos de natureza muscular. Inclusive, existe fratura de pênis, né? Pode ocorrer fratura do corpo esponjoso devido a trauma ou até mesmo do corpo cavernoso. Se nós agora analisarmos numa secção transversal, nós observaremos que alguns componentes são importantes. Então nós temos a pele que recobre o pênis, é a pele comumente observada em outras áreas, embora ela seja menos queratinizada, é uma área muito sensível, trata-se de uma região erógena, vinculada, obviamente, com o ato sexual, intercurso sexual, processo de cópula, tanto que caberá ao pênis também, através, obviamente, da ejaculação, com influência das vias colinérgicas e também influência da via adrenérgica, expelir o sêmen através de jato para o meio externo, que nesse caso ficará alojado na cavidade vaginal durante o intercurso sexual. E esse é o ponto importante, né? Nós precisamos compreender o seguinte: fiquem atentos a essas veias dorsais, ok? Essas veias dorsais profundas, elas são extremamente importantes dentro do contexto da ereção. Fiquem atentos à presença da chamada túnica albugínea, ok? Quando nós analisamos, por exemplo, condições fisiológicas ou fisiopatológicas que podem ocorrer com alterações na estrutura peniana, mas eu não vou discutir nesse momento, porque o propósito aqui não é a discussão de fisiopatologia, mas discussão exatamente da disfunção erétil. Nós podemos depois, uma outra hora, discutirmos a túnica albugínea. Mas nós temos também aqui a presença do chamado e do conhecido corpo cavernoso, que são dois cilindros importantes. Observe que existe uma importante artéria, que é chamada de artéria cavernosa, e existem esses espaços que ficarão cheios de sangue durante a ereção. Então, o processo de ereção é um processo hidráulico, e esse processo hidráulico se dá devido ao enchimento do chamado corpo cavernoso. E nós temos também a presença da uretra. Vejam que existe um septo separando os dois cilindros que compõem o corpo cavernoso, e nós temos o corpo esponjoso protegendo a uretra, e a uretra, é responsável pela micção e pela ejaculação. Então, todo o nosso contexto, né, que nós iremos discutir com vocês, vai estar relacionado com a artéria cavernosa e com os espaços existentes nas trabéculas cavernosas. Por quê? Porque o enchimento ele é dependente dessa hidrodinâmica, ou seja, desse fluxo sanguíneo aumentado, que vai ser responsável pela manutenção do pênis ereto durante todo o processo de relação sexual. Desde o momento em que há a introdução do pênis na cavidade vaginal. Então, um dos pontos importantes que a gente discute muito em relação à urologia, em relação à saúde sexual masculina, ou das disfunções reprodutoras, nós podemos considerar duas importantes, que seria a primeira, eu colocaria três importantes disfunções que são muito estudadas dentro da urologia. A primeira delas é a ejaculação precoce,
A segunda condição que interfere no processo de reprodução é a anorgasmia, ou seja, a não ocorrência da ejaculação. E a terceira importante alteração que merece ser lembrada é a questão da disfunção erétil. Eu não vou discutir com vocês a parte relativa à não ejaculação, à anorgasmia, e também não vou discutir com vocês a parte da ejaculação precoce. Eu vou apresentar para vocês, nós vamos analisar com vocês assunto relativo à disfunção erétil. Mas eu posso falar para vocês numa outra oportunidade sobre ejaculação precoce e também posso falar sobre a não ocorrência de ejaculação. Então, um dos grandes desafios da saúde sexual masculina é exatamente a disfunção erétil, ou seja, a flacidez, o não entumecimento do corpo cavernoso que leva à não sustentação da ereção ou à ausência da mesma. E com isso compromete o processo de reprodução, ou seja, compromete o alojamento do corpo peniano, do pênis, na cavidade vaginal. O que é muito conhecido e que merece bastante destaque, merece ser sempre lembrado, é essa explanação que eu vou fazer para vocês muito devagar, para que vocês compreendam o que é ereção peniana. Para depois, lá na frente, nós discutirmos a farmacoterapia. Então, primeiro dado importante, né? A ereção peniana é um dos mais marcantes e perfeitos exemplos de como o processo de microcirculação é modulado por fatores de cunho psicológico e também de estado hormonal sejam de extrema importância para o processo de reprodução. Trata-se, né, a ereção peniana é resultado de um processo neurovascular complexo que vai depender de uma série de fatores integrativos que vão envolver o revestimento dos vasos, que é o endotélio vascular, a musculatura lisa e também os sistemas psicológico, neurais, mais principalmente falando tanto de sistema nervoso central, córtex e também sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. É muito importante porque eles vão ter uma importância muito grande no contexto tanto da ereção quanto no contexto da ejaculação. O que se conhece, e conhece-se bem, porque foram feitos muitos estudos em vários modelos animais, dentre os quais o rato e o camundongo foram amplamente estudados, apesar de terem uma organização peniana um pouco diferente, mas o contexto é muito parecido. E também vários estudos foram feitos utilizando biópsias e esses materiais coletados permitiram que os fisiologistas da reprodução pudessem compreender muito sobre a temática ereção peniana. Então, o que acontece, né? Durante o estímulo sexual, os chamados impulsos nervosos são marcantemente responsáveis pela liberação de neurotransmissores em relação a dois grupos de nervos, mas principalmente os chamados nervos cavernosos. E também, além da liberação desses neurotransmissores, há também a participação de agentes, substâncias de caráter relaxante, existentes na parede do vaso, que é chamado de endotélio, e a somatória, isso é importante de ser conhecido, a somatória da liberação dos neurotransmissores associado exatamente à presença dos fatores relaxantes leva ao relaxamento do músculo liso vascular e aumento do fluxo sanguíneo no pênis. Então, como resultado desse aumento do fluxo sanguíneo no pênis, haverá, portanto, o enchimento do corpo cavernoso. E o enchimento do corpo cavernoso será, então, conforme vocês podem observar aqui na seta, no cursor, será responsável pela ereção. Então, todo o evento é fruto de uma alteração da microcirculação, tanto a ereção quanto a flacidez. Então, o que acontece? Preste bem atenção.
para ocorrer o processo de ereção, é necessário que haja o aumento do fluxo arterial e é necessário que ocorra a redução do escape venoso, ou seja, da drenagem venosa. Então, percebam aqui na imagem algo que é muito interessante. À medida, veja bem, me acompanhe, à medida que ocorre dilatação da artéria cavernosa e ocorre enchimento de sangue nesses espaços trabeculares, haverá, portanto, expansão do volume peniano. E à medida que há expansão do volume peniano, existe, portanto, uma constrição, uma compressão das veias dorsais profundas. Então, o que nós temos que compreender? Que o processo de ereção, ele não depende só, veja bem, ele não depende só do enchimento do corpo cavernoso, mas ele depende também da redução do escape venoso. Porque o que acontece? O sangue, ele vem através de uma artéria chamada artéria pudendo. E da artéria pudendo formam-se as artérias que vão chegar até a artéria cavernosa. E à medida que a artéria cavernosa dilata, ela aumenta, portanto, o fornecimento de sangue para o corpo cavernoso. Como o próprio nome já diz, é um corpo cheio de cavernas. Então, o que vai acontecer? Haverá uma dilatação e um aumento de sangue em todo o sistema. Então, expande. Então, à medida que o pênis expande, tanto em comprimento quanto em volume, ele comprime o que está abaixo da pele, que são essas veias dorsais. Então, eu aumento o fluxo arterial e eu reduzo o que a gente chamaria de escape venoso. Se eu aumento o fluxo de sangue arterial e se eu reduzo o chamado escape venoso, o que é que nós vamos observar? Conforme nós vamos voltar na imagem na sequência, ou adiantarmos a imagem, nós vamos ter a ereção. O estímulo que leva à ereção, ele tem vários componentes. Tá? Nós temos o componente olfatório, nós temos o componente visual, nós temos o componente auditivo e nós temos o toque, ou seja, a sensibilidade regional do sítio peniano. Então, a ereção, ela advém ou de algo visual, ou de algo auditivo, de um odor, de um olfato, ou do toque, ou ainda também a participação psicogênica, ou seja, a própria memória do indivíduo ou a exposição a pensamentos lúdicos sexuais, levam, obviamente, a um estímulo que vai seguir o estímulo nervoso. O que acontece? Esse estímulo nervoso, associado à liberação dos fatores endoteliais, leva a um relaxamento que resulta no aumento do fluxo. À medida que o fluxo aumenta e que o pênis amplia de comprimento e de volume, haverá, portanto, a compressão. As veias dorsais sofrem compressão. Essas veias sofrem compressão. À medida que essas veias sofrem compressão, nós temos, portanto, aumento da pressão intracavernosa e rigidez peniana, que é o que nós observamos nessa imagem. Então, nós temos a detumescência e a tumescência peniana. Percebam a diferença entre elas. Fiquem atentos à imagem. Então, eu tenho aqui as veias localizadas na região abaixo da pele, são as veias penianas. Nós temos a presença das artérias que estão presentes nos cilindros esponjosos. Então, à medida que eu tenho o estímulo neural através do sistema nervoso autônomo simpático e também participação marcante do parasimpático, tá? O que vai acontecer? Nós temos, portanto, um ganho de sangue. Vocês estão vendo a imagem direitinho, pessoal? Tá tudo normal, a imagem para vocês? Alguém pode só se manifestar? Tudo certo. Ótimo. Então tá bom, então, tá? Então o que acontece? O que eu quero que vocês compreendam exatamente é essa visão que vocês precisam ter de por que o pênis sofre o entumecimento.
Então, à medida que o estímulo do sistema nervoso central, através do sistema nervoso autônomo, leva a um aumento de fluxo e que leva a um ganho de volume desses dois corpos cavernosos, eu tenho o aumento da pressão. Só que eu tenho essas veias que elas são responsáveis pelo escape venoso. Se essas veias continuassem drenando sangue, o que aconteceria com o pênis? Ele não sofreria ereção, ou ele sofre o entumecimento e na sequência ele sofre o detumecimento. Então é aquele momento que tem a ereção e a perda da ereção. Tem a ereção e a perda da ereção. Então, por exemplo, o indivíduo hipertenso, o indivíduo diabético, o indivíduo tabagista, ele tem dois comprometimentos importantes. O primeiro comprometimento é na dilatação da artéria cavernosa e o segundo comprometimento é o escape venoso, tá? Então, o que acontece? O escape venoso é muito importante no sentido de estar provocando a perda de sangue, no sentido de promover o que a gente denominaria de retorno de sangue venoso. Então, eu tenho que ter um enchimento do corpo cavernoso e uma redução do escape venoso. Se o escape venoso continuar, o que acontece com a pressão intracavernosa? Não aumenta. E o que acontece com a rigidez peniana? Não aumenta. Então, esse é um dado importante que precisa ser sempre lembrado. Então, o que acontece? Tá? Durante a perda da ereção, o detumescência, a contração dos chamados músculos trabeculares lisos, né, músculo liso trabecular, e também através das veias, leva a um escape venoso. E o escape venoso leva à flacidez. Então, a gente tem, portanto, esses três estágios. Primeiro, eu tenho o aumento da pressão intravenosa, e isso leva, portanto, ao ganho de ereção. Depois, na sequência, nós temos uma redução lenta da pressão. O que acontece? O canal venoso ele se abre dessas veias localizadas mais superficialmente, essas veias dorsais. Com isso, existe uma drenagem, uma retirada de sangue peniano. E aí o que acontece? Diminui a presença de sangue, diminui a pressão intracavernosa. Essa rápida diminuição da pressão intracavernosa faz com que o pênis sofra uma flacidez. Então, a particularidade é exatamente essa. É fazer com que o pênis mantenha-se ereto. E para que o pênis mantenha-se ereto, eu tenho que aumentar o fluxo sanguíneo através do sistema cavernoso e reduzir o escape venoso. Se eu não conseguir controlar o escape venoso, o pênis não mantém-se ereto. É por isso que indivíduos diabéticos, que não são compensados, hipertensos de longa duração, tabagistas, que comprometem o funcionamento tanto do endotélio, do sistema arterial, quanto o comprometimento do fluxo através das veias, esse indivíduo acaba tendo perda da capacidade de sustentação da ereção. Então, muitas vezes o indivíduo chega no urologista e ele quer falar sobre a dificuldade de manter a ereção. Só que se ele não fizer atividade física, se ele não mudar os hábitos alimentares, reduzir a ingesta de álcool, o álcool atrapalha bastante a ereção. Também o tabagismo, não passar por um processo de cessação tabágica, não controlar a pressão arterial, não controlar a glicemia, esse indivíduo ficará sempre comprometido à ereção peniana. Então, não é um medicamento que resolve o problema, é um contexto de eventos, conforme a gente vai discutir com vocês na sequência. Então, já conhecido, então, o que a gente tem? Agora nós vamos desmembrar um pouco mais, tá? Então, a ereção é um evento vascular, que depende do sistema nervoso central e também do sistema nervoso periférico. Os núcleos centrais relacionados ao estímulo são chamados de núcleos ou centros supraespinhais, ou seja, estão localizados no encéfalo. São 5 importantes centros,
o olfatório, ou seja, o odor. Ah, mas essa particularidade existe no ser humano? Veja, nós somos primatas. Talvez nós tenhamos, talvez não, nós perdemos essa capacidade olfatória devido à modernização. Mas em outros primatas, em outros mamíferos, é passivo de ser detectado quando a fêmea encontra-se no seu período de melhor fertilidade, ou seja, a fêmea encontra-se no estro, que é assim que nós denominamos, o odor exalado por glândulas faz com que o macho seja atraído sem estar vendo. Então, a uma certa distância, ele já percebe que existe uma fêmea no estro. Usa-se uma outra palavra que eu não gosto de usá-la porque ela não é técnica, né? Não vou usá-la aqui. Mas a fêmea no estro, ela elimina odores. E o macho capta através da mucosa olfatória, leva para o córtex e lá no córtex é processado. Ou seja, existe uma fêmea no estro. Então eu vou buscar essa fêmea. Mesmo que eu vou ter uma competição com outros machos, mas eu vou buscar essa fêmea. Auditivo, ou seja, sons que podem ser emitidos através do contato com a fêmea. O táctil, que é o toque, que pode ser o toque no corpo da fêmea, ou o corpo da fêmea, o toque no corpo do macho. Visual e o imaginatório. Então isso é bem conhecido, né? Isso está na literatura médica de longa data. Por isso que muitas vezes quando se trata de disfunção erétil é importante, inclusive, chama até a atenção de vocês, o tratamento da disfunção erétil, ele é um tratamento que se faz através, inclusive, da psicoterapia. É necessária a participação de psicólogos. Muitas vezes o indivíduo não consegue ter uma ereção a contento porque ele tem algum tipo de alteração de cunho psicogênico. E ele precisa, obviamente, destravar esse elemento que influencia. E depois existe a parte que seria tipicamente fisiológica, tá? É tipicamente fisiológica, que envolve o sistema nervoso autônomo pela via simpática, principalmente entre as vértebras T1 e L2, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, que envolve os neurônios que emergem a partir de duas regiões ali na região sacral, que seria S4 e S2, ou S2 e S4. Então, o comando autonômico via T1L2, S2, S4 leva ao estímulo que promove a tumescência e a detumescência. A via autonômica parasimpática através da acetilcolina e a via autonômica simpática através da noradrenalina participam em conjunto no processo de ereção e ejaculação. Embora a ejaculação ela seja o ato final, né? Vamos dizer assim, é o elemento final em que o macho ele expele 3 jatos de sêmen contendo uma grande carga de espermatozoides. Agora, é importante, eu sei que eu não estou aparecendo aqui na imagem, mas não se percam, infelizmente eu estou sem imagem, eu só estou com som, mas no nosso próximo encontro eu vou resolver o problema da imagem. Um outro ponto importante que às vezes as pessoas sempre perguntam é assim, o homem tem um certo grau de lubrificação, né? A glândula bulbo-uretral, ela libera uma pequena quantidade de um líquido viscoso que ele lubrifica o canal da uretra e também lubrifica a fossa navicular, onde tem ali o ósteo da uretra, que é a abertura localizada na parte distal da glande. Então, o que acontece? Essa lubrificação, esse material advindo da glândula bulbo-uretral, ele tem uma carga grande de espermatozoide. Então, em termos de fertilidade, se nós contarmos por milímetro cúbico, eu vou encontrar uma grande quantidade de espermatozoides nesse material lubrificante. Então, mesmo que tenha sido feito um coito interrupto durante uma relação desprotegida e sem o uso de contraceptivo, aquela gota lubrificante, aquele material lubrificante é mais do que suficiente, dependendo do período de fertilidade feminina, a levar o processo de desenvolvimento embrionário. Então, isso também é possível de acontecer. Por isso que é sempre importante ressaltarmos essas particularidades. Então, o que acontece? O processo de ereção, ele depende dessas particularidades, tanto dos centros supraespinhais,
quanto do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático, através da inervação entre as vértebras T2, torácica 1, corrigindo, e lombar 2, e no caso do sistema nervoso autônomo parasimpático, a participação das vértebras sacrais S2 a S4. Aí vai toda uma inervação. Existe um capítulo à parte, que é algo que a gente pode, num outro momento, discutirmos também aqui no nosso curso, que está relacionado com o processo, não da ereção peniana, mas com o processo vinculado à estimulação sexual feminina. Mas esse é um outro capítulo, tá? A fêmea humana, ela tem 3 importantes inervações. E essas 3 importantes inervações, elas são responsáveis por todo o evento que acontece na cavidade vaginal. Então, existe uma inervação no clítoris, existe uma inervação em relação ao canal vaginal e existe uma inervação no colo uterino. Essas 3 inervações, elas são muito responsáveis por todo o magno evento que acontece com o corpo feminino, incluindo o evento final, o grande final, que é o orgasmo. Então, o processo de reprodução, ele tem que ser culminado com esses 2 momentos. Por quê? Porque a aceitação do corpo feminino em relação ao processo de reprodução, mesmo que a relação sexual ela seja feita com um cunho de lazer, não entro no mérito, a minha discussão é fisiológica, fisiopatológica, mas existem mulheres que apresentam alterações que levam à perda da libido e alterações que levam à não ocorrência de orgasmo. Seja a perda da libido, seja a não ocorrência de orgasmo, isso compromete a capacidade reprodutiva e a saúde sexual feminina. Mas esse é um outro capítulo, uma outra história, tá? Que a gente pode, num outro momento, discutir com vocês também. Mas o propósito aqui é realmente a discussão sobre a fisiologia da ereção peniana. E aí aparecem os pontos mais importantes, tá? Que é, primariamente, o processo de dilatação, entenda bem, relaxamento da artéria do corpo cavernoso. Então nós temos, em primeiro lugar, o estímulo vindo do sistema nervoso central através da via autonômica simpática e parasimpática, leva, obviamente, ao estímulo dos nervos cavernosos. Esses nervos, veja bem, esses nervos cavernosos levam no endotélio a liberação de óxido nítrico. E a participação do sistema nervoso autônomo parasimpático através da inervação S2 e S4 estimula a acetilcolina liberada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, estimula o endotélio a liberar óxido nítrico. Além disso, existe também uma sinalização que é mais recente, o conhecimento dela, que leva a abertura de chamados canais de potássio, e com isso o potássio sai da célula muscular lisa, há um processo de hiperpolarização, diminui a quantidade de cálcio dentro da célula e com isso ocorre relaxamento. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos que compreender esse momento aqui. O processo de contração da musculatura lisa de uma artéria é uma cascata de eventos que começa com a entrada de cálcio vinda do fluido extracelular, devido à abertura de canais de cálcio. Esse canal de cálcio estimula a liberação de cálcio a partir dos estoques existentes dentro da célula. Esse cálcio, ele se liga a uma substância chamada calmodulina, ativa uma proteína quinase, essa proteína quinase fosforila a cabeça da molécula de miosina, a cabeça da miosina fosforilada interage com a actina e ocorre a contração. Então, o processo de contração muscular lisa depende dessa sequência de eventos. Se, veja bem, se
eu bloqueio a entrada de cálcio. Ou se eu provoco a defosforilação da cabeça da miosina, eu levo ao relaxamento. Então, o processo fisiológico começará assim. Os nervos cavernosos, derivados, obviamente, da estimulação da via parasimpática, leva à liberação de óxido nítrico. O que é que o óxido nítrico faz? Ele defosforila a cabeça da miosina. Quando ele defosforila a cabeça da miosina, relaxa. E quando relaxa, obviamente, o músculo relaxado, a artéria fica relaxada, então aumenta o fluxo. Além disso, o que acontece? Outro ponto importante que deve ser lembrado. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele leva à liberação de acetilcolina. E a acetilcolina liberada, ela promove, portanto, um evento muito interessante, que é estimular as células endoteliais a liberar óxido nítrico. Somado a isso, ocorre também a abertura de canais de potássio. Essa abertura de canais de potássio acaba culminando com um evento de hiperpolarização. Diminui a quantidade intracelular de cálcio e redução de cálcio associado com aumento de óxido nítrico resulta em relaxamento. Então nós temos uma série de substâncias que eu vou elencar para vocês que causam contração. Aí, consequentemente, levam à perda da ereção. Então, noradrenalina, tá? Ela tem um importante papel modulador. O que acontece? Outrora, utilizava-se uma substância chamada ioimbina, que é um antagonista dos receptores alfa-2 e provocava, portanto, uma alteração dos níveis de noradrenalina em relação ao sistema nervoso autônomo simpático. Admitia-se na década de 70 e meados da década de 80 que a ioimbina pudesse ter um efeito sobre o sistema nervoso autônomo simpático, promovendo uma modulação da ereção. Hoje, comprovadamente, a ioimbina ela foi descartada como um agente que possa auxiliar na ereção. Um outro grupo de substâncias que não tem ação direta no processo de ereção, mas pode influenciar a ejaculação, são os bloqueadores alfa-1. A gente pode usar como exemplo a tansulosina, né? o prazosin. Essas substâncias elas são usadas para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. E elas promovem um efeito curioso. O indivíduo, quando ele faz uso dessa classe de substâncias, ele pode apresentar um quadro que nós chamamos de ejaculação retrógrada. Ou seja, ele, durante o ato sexual, ele tem o evento do orgasmo. É importante lembrar que o orgasmo masculino ele é marcado pela ejaculação e, com isso, ocorreria a liberação do sêmen. Acontece que estas substâncias que são usadas no tratamento da hiperplasia prostática benigna e pode ser usadas também no tratamento de cálculo renal em mulheres, aqui outro exemplo também que é off-label, a marcante participação, a marcante possibilidade de promover ejaculação retrógrada. Então, ao invés de eliminar o sêmen para o meio externo, o sêmen ele retorna para a bexiga urinária. Não é algo incomum, acontece e é bem conhecido. Uma outra substância que é estudada é a serotonina. E aí, no caso, ela teria um efeito de inibir a ereção peniana e é responsável pela manutenção da flacidez. Aí viria a pergunta, então quer dizer que um inibidor de recaptação de serotonina, é claro que ele age centralmente, nós estamos falando de serotonina ali no corpo do pênis. O aumento do fluxo de serotonina, o aumento da presença de serotonina na estrutura do corpo cavernoso, levaria, portanto, à flacidez peniana. Uma outra substância que está presente ali nos vasos é chamada de endotelina
e ela promove, né, a contração sustentada dos músculos lisos da trabécula. E com isso aumenta o retorno de sangue através das veias dorsais e leva, portanto, à flacidez peniana. Então, o detumescimento peniano. E também, bem conhecido, né, as substâncias como a angiotensina 2, inclusive já foi estudado, mas os dados foram bem interessantes, né? Sabe-se que se nós bloquearmos o sistema renina-angiotensina, ao invés de promover contração com flacidez, promoveria relaxamento com aumento do ganho de sangue no corpo cavernoso. Vários estudos que foram feitos em 2012 utilizaram uma associação em pacientes que tenham diabetes mellitus e que não tinham ganho expressivo de ereção. Foi feito o uso de losartana mais tadalafila. E os resultados foram bem interessantes. A associação de losartana e tadalafila. E quando usaram ibessartana isoladamente, verificou-se que a ibessartana, ao bloquear os receptores ARA2, levariam, portanto, ao ganho de retenção de sangue no corpo cavernoso e, consequentemente, manutenção da ereção. É um dado interessante. Existe um estudo mais novo, mas esse estudo eu não vou entrar nos méritos dele, que é o grupo de uma cascata de eventos que foi descoberta aí em 2011 pelo God e o Hatton, que é um alvo terapêutico através de um sistema chamado roquinase. Mas ele ainda está em aberto, está no começo dos estudos. Talvez daqui uma década algum medicamento entre no mercado ativando esse sistema da roquinase. Agora o mais famoso é esse, tá? É o mais conhecido, que é do óxido nítrico. O que é que o óxido nítrico faz? Como é que funciona? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque às vezes aparece uma prescrição lá na farmácia magistral e o médico prescreve arginina mais tadalafila. Tadalafila é mais potente que a sildenafila. Então prescreve a arginina mais a tadalafila. Então a pergunta é, por que foi prescrita a arginina mais tadalafila? A explicação ela é de fácil entendimento, não é nada fora do comum. Apenas queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, tá? O que acontece? As células endoteliais liberam o óxido nítrico. O que é que o óxido nítrico faz? O óxido nítrico, ele ativa uma enzima chamada guanilato ciclase. E essa enzima chamada guanilato ciclase leva à produção do que é chamado de GMP cíclico. E a produção do GMP cíclico, conforme vocês podem observar aqui pelo esquema, leva à ativação de uma quinase e que acaba relaxando o músculo. E, consequentemente, aumenta o fluxo sanguíneo no corpo cavernoso. O que se descobriu? Se descobriu que tem uma enzima chamada fosfodiesterase 5. E essa enzima, o que ela faz? Ela tem uma ação muito rápida. Ela promove a rápida conversão do GMP cíclico em GMP. E com isso, o que estava relaxado deixa de estar relaxado. Então, a descoberta da sildenafila se fez exatamente com o intuito de desenhar uma molécula que bloqueasse a fosfodiesterase. Se bloqueia a fosfodiesterase 5, o que acontece? O nível de GMP cíclico continua alto. E se o nível de GMP cíclico continua alto, o relaxamento da musculatura lisa continua ocorrendo. E com isso é feita a manutenção do enchimento do corpo cavernoso. Então, nós temos aqui dois importantes aspectos. Primeiro, a enzima é chamada de NOx, é a óxido nítrico sintase. O que ela faz? Ela pega a L-arginina, que é o aminoácido livre, na presença de oxigênio e converte em óxido nítrico. O óxido nítrico ativa a guanilato ciclase e que resulta no relaxamento. Então, uma prescrição que apresente arginina associada com sildenafila ou com tadalafila tem qual propósito?
exatamente fornecer a matéria-prima para a síntese do óxido nítrico, ok? Matéria-prima para a síntese do óxido nítrico, que no caso seria, portanto, a arginina, e também a presença do inibidor da fosfodiesterase. E com isso, a terapêutica consiste exatamente em mexer nesse momento, nessa cascata. É por isso que a disfunção erétil masculina, ao ser tratada com essa combinação, ela consegue grandes resultados devido ao relaxamento da musculatura. Então, se relaxa a musculatura, vai resultar, portanto, em maior ganho de sangue no corpo cavernoso. Uma outra descoberta que foi interessante é o monóxido de carbono, mas ainda não tem a utilização de medicamentos, né? Não se sabe ainda se vai ter emprego terapêutico, mas existe o que eles conhecem com o nome de sanguinete, que são fontes de monóxido de carbono, que poderia provocar um relaxamento e, consequentemente, a ereção. Sulfeto de hidrogênio também é uma outra substância que foi estudada, mas ela não está aí disponível, ou não há um medicamento disponível. A dopamina também foi muito estudada, mas o seu papel ainda não está muito claramente estabelecido. Todos esses efeitos não são centrais, são todos efeitos que acontecem lá ou no corpo do pênis. E, finalmente, a urotenina 2, que também agiria via óxido nítrico e levaria, portanto, ao relaxamento. Então, o que acontece? No contexto dessa terapêutica, o objetivo, então, é inibir a fosfodiesterase 5. Inibindo a fosfodiesterase 5, não haverá, portanto, a alteração do GMP cíclico. Então, de um lado, eu tenho o estímulo pelo óxido nítrico, gera o GMP cíclico, e por outro lado, vamos voltar aqui o slide, o que acontece? Bloqueia a degradação. Então, essa manutenção do GMP cíclico levaria, portanto, ao efeito de ereção. Esses são os dados importantes e bem conhecidos. Outra forma de promover ereção, que é bem conhecida, é o alprostadio, que é a prostaglandina E1. Ela é um prostanoide, ela é aplicado no corpo cavernoso, através, obviamente, de uma agulha, né? É o caverjete, como ele é conhecido, e é uma substância que tem, quando aplicado diretamente no corpo do pênis, promove vasodilatação devido ao efeito relaxante sobre o músculo liso. E uma outra substância que é usada na Dinamarca é o chamado de peptídeo intestinal vasoativo, em associação com mesilato de fentolamina. É uma substância que tem efeito de promover vasodilatação. Então, em países europeus, a Dinamarca, por exemplo, usa o VIP para a ereção peniana. Então, o que acontece? A disfunção erétil é um fato muito preocupante. Por quê? Porque afeta diretamente a qualidade de vida reprodutiva e a qualidade de vida sexual dos homens. E um detalhe importante, né? Existe uma parcela muito grande, né, de homens na população de um modo geral que apresentam esse quadro bem estabelecido. Agora, é muito importante lembrarmos que pacientes mais jovens, o evento é menos frequente. Pacientes mais velhos, o evento é mais frequente. Agora, à medida que a população humana está envelhecendo, e conhecidamente ela envelheceu, e ela envelhece, apesar de nós estarmos tendo um evento de pandemia que encurtou a expectativa de vida em vários países, mas depois nós retornaremos para o mundo globalmente falando, e hoje a perspectiva que se tem é que por volta de 2025, cerca de 322 milhões de homens, mundo afora, né, incluindo os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, irão apresentar o quadro de disfunção erétil. Então, o que acontece? A disfunção erétil ela é um evento endotelial.
Só que não adianta só a utilização de medicamentos. É necessário que se considere diferentes fatores. Por exemplo, se nós observarmos homens acima dos 40 anos, eles apresentam disfunção erétil. Quadro de estresse, de ansiedade, agrava a condição de disfunção erétil. A hipertensão, alterando a qualidade da parede do vaso, interfere em termos de disfunção erétil. Quadro de diabetes, comprometendo o endotélio capilar, doenças cardíacas são fatores importantes. Então, o que se conhece hoje é que tabagismo, obesidade, sedentarismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, cocaína, maconha, LSD, heroína, estresse psicossocial e todo o estresse que se vive hoje e comorbidades médicas que incluem hipertensão, diabetes e doenças cardíacas levam à disfunção erétil. Então, hoje, conhecidamente, se tem que a disfunção erétil é um problema que afeta uma parcela muito grande dos homens e afeta a qualidade de vida, porque não é só uma questão de caráter reprodutivo, é a própria qualidade de vida que o indivíduo ele apresenta no seu contexto. Um outro ponto importante é a manutenção dos níveis de testosterona, tá? A testosterona dentro do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, através, obviamente, do hormônio luteinizante e principalmente o folículo estimulante. O luteinizante estimula as células de Leydig a produzir as células de Sertoli mais as células de Leydig são importantes na produção de testosterona e depois a testosterona é importante andrógeno que se torna dihidrotestosterona e a dihidrotestosterona tem um papel relevante no processo de ereção. Então, muitos homens que têm não resposta ao tratamento com os inibidores da fosfodiesterase 5 são submetidos à reposição hormonal, que é uma outra alternativa que traz bons e importantes resultados. Então, o que acontece? Quando o paciente chega num médico urologista e vai receber o contato na primeira consulta, primeiro, obviamente, o médico ele vai fazer a coleta, a anamnese completa do paciente, vai fazer a aferição da pressão arterial, vai fazer o exame físico, o exame de inspeção do corpo peniano, ou seja, ver se não tem nenhuma nodulação testicular, vai fazer um exame também relativo à próstata, então vai fazer o exame de toque, porque precisa dessa tríade, né? A tríade é importante. Eu preciso da avaliação hormonal, da avaliação de anticorpos, eu preciso da avaliação através da ultrassonografia da próstata e preciso também da avaliação em relação às dimensões da próstata. Então, essa avaliação é importante. O médico sempre vai pedir, né? Não adianta o indivíduo ir ao encontro do urologista se ele não vai fazer essas solicitações, tá? Então, o que acontece? Primeiro, ele vai pesquisar a próstata. Esse é o primeiro passo importante. Por quê? Porque a próstata ela tem uma importante função no processo de reprodução, tá? Se o PSA está alterado, se tem, portanto, hiperplasia prostática, tem nódulo na próstata, ou ainda a próstata está enrijecida, isso compromete a ereção. Depois o médico vai fazer uma avaliação da estrutura do pênis e vai fazer uma avaliação da bolsa escrotal, vai apalpar o testículo, verificar se não tem vasos comprometendo, se não tem massas atípicas. Depois do exame físico, vem o exame laboratorial, é necessário uma avaliação do sistema cardiovascular que é feita pelo cardiologista e também é feita uma avaliação sexual do paciente. Um ponto importante que é muito comum de ser analisado é chamado de ereção noturna, ou seja, quantas vezes e se a ereção noturna acontece e qual é a qualidade da rigidez peniana. Existem formas de avaliar essa rigidez peniana.
Faça um teste de injeção intracavernosa. Esse teste é feito com o intuito de verificar se os vasos estão com a sua qualidade para promover o enchimento. Faça o exame de Doppler, a ultrassonografia do pênis, para verificar se os vasos não estão comprometidos. Faça uma análise da artéria abdominal e, consequentemente, para ver se não há formação de placas de ateroma, porque essas placas de ateroma, ateromatose, elas comprometem o enchimento da artéria peniana, da artéria cavernosa. Análise psiquiátrica e anormalidades ou alterações estruturais. Então, todos esses pontos são obrigatórios na avaliação. Também é importante fazer toda a avaliação sexual, aí a participação do parceiro reprodutivo, e aí entra também a questão da discussão sobre a ereção dentro do parceiro, seja do gênero feminino ou parceiro do gênero masculino, e é feita a avaliação das comorbidades, a dosagem de testosterona e, obrigatoriamente, esses exames chegam à conclusão que o indivíduo tem disfunção erétil. E aí vem a terapêutica, tá? Que é o ponto onde a gente vai fechar esse nosso encontro. Eu volto a falar num outro momento, tá? Sobre o complemento dessa aula, mas eu gostaria que vocês agora prestassem bastante atenção em relação a esse ponto final. Feito a avaliação hormonal e detectado que o indivíduo tem falha do nível de testosterona, é feito a terapia hormonal, a reposição de testosterona. Após 3 meses de avaliação, então é importante de lembrarmos o paciente que chega com uma prescrição e busca orientação, que antes de 3 meses não é feita nenhuma avaliação a não ser o acompanhamento. Se a resposta não chegou a contento, continua com a terapia hormonal e depois veja bem, faça o uso dos inibidores da fosfodiesterase 5. Se não houver melhora, existem 2 alternativas mecânicas. É o uso da bomba a vácuo para estimular o enchimento do corpo cavernoso, ou ainda a eletroterapia, que está sendo muito utilizada nas clínicas de reprodução masculina. Se nada disso resolver, a última possibilidade é a utilização de um implante, ou seja, uma prótese implantada no corpo peniano, para garantir a ereção. E isso considerando que o indivíduo tem a libido dele normalmente. Se a avaliação clínica levar à conclusão que o quadro é um quadro vinculado a um evento psicogênico, ou seja, existe algo no psique que está afetando, tá? Relacionado, obviamente, com o relacionamento que o indivíduo tem, é sugerido que seja feita a terapia sexual associado ao uso dos inibidores da fosfodiesterase 5. Se não houver resposta, troca-se por outro inibidor da fosfodiesterase 5, ou ainda faça a administração de prostaglandina diretamente no corpo cavernoso, ou ainda aplica-se através da uretra. Aqui eu queria fazer uma observação para vocês, que é bem curiosa. O indivíduo que está sendo submetido a essa terapêutica, principalmente a intrauretral, ele tem que ser orientado a manter relação sexual e, se a parceira estiver grávida, com preservativo. Porque pode ocorrer, não a partir da administração intracavernosa, mas a aplicação intrauretral, que ela é aplicada como se fosse uma pomadinha que se aplica na uretra. Esse material pode alcançar o colo uterino e pode, inclusive, promover contração. As prostaglandinas promovem contração. E numa dessa, dependendo da magnitude da contração, pode induzir um aborto. Então, é uma observação dentro do cuidado.
Se não houver melhora, bomba a vácuo, eletroterapia, e se não houver melhora, considerar a possibilidade de implante. Se a condição apresentada, veja bem, se a condição apresentada for de caráter orgânico, ou seja, é dele, não é nem psicogênico nem hormonal, aí a terapêutica geralmente é feita usando os inibidores da fosfodiesterase 5, se não melhorar, substitui, adiciona a prostaglandina e vai seguindo, escalonando, vai degrau por degrau. Agora, existe uma condição muito importante, que é assim, o indivíduo tem disfunção erétil, mas ele é diabético, hipertenso e tem doença coronariana ou doença cardíaca. Então é necessário que o cardiologista libere para que o indivíduo tenha permissão para a vida sexual, ok? Libere para que ele possa escolher se ele vai ou não manter uma vida sexual. E aí, no caso, havendo a liberação, porque, por exemplo, se o paciente usa isordil, se o paciente usa tansulosina, por exemplo, a utilização dos inibidores da fosfodiesterase 5 levam a risco aumentado de interação medicamentosa, hipotensão e até mesmo alterações em relação ao fluxo sanguíneo coronariano. Então, esse é um paciente de alto risco e ele tem que ser monitorado pelo cardiologista. Havendo a liberação da fosfodiesterase 5 e inibidor e não havendo resposta, bomba a vácuo, vejam que esse paciente não vai usar prostaglandina, então ele não vai executar a aplicação intracavernosa de prostaglandina e, em última instância, esse paciente será submetido a uma condição de implante, de prótese. Então, jovens, estas são as principais particularidades iniciais em relação à famosa farmacoterapia vinculada aos elementos norteadores da disfunção erétil. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos a fisiopatologia peniana, nós vimos a estrutura peniana, nós falamos sobre os fatores que são importantes, deflagradores da disfunção erétil. Lembrar que a disfunção erétil ela está relacionada com a atividade do endotélio, porque é o endotélio, que é o revestimento do vaso, o grande e importante responsável pela liberação, pela presença do óxido nítrico. Beleza? Então, os dados mais importantes desse nosso primeiro encontro são esses, tá? Eu vou fechar aqui a gravação e volto a falar com vocês na sequência. Só um minutinho.